Da paz a todos. Jesus nos abençoe. Então façamos hoje, no estudo, uma pequena reflexão. Porque o momento ele exige, sem temores, sem citarmos uma série de informações que todos já estão saturados de ouvir, não só no campo da nossa vida material, mas no campo espiritual, porque informações têm vindo e muito. Não se trata disso hoje. Já pararam para refletir sobre o tempo? O que é o tempo? O que ele significa? Temos controle sobre o tempo? Ou passamos pela dimensão do tempo? O Espírito Emmanuel nos diz que o tempo é o nosso aliado divino. Está junto a nós, se o utilizarmos corretamente, preparando-nos para um destino glorioso no campo da espiritualidade. Nós atravessamos muitas existências sem aprender o sentido do tempo. Uma grande característica da vida no plano da matéria, no plano físico, se é que nós já não nos apercebemos de fato, é a impermanência da vida. Nada permanece. Já pararam para refletir a respeito? O que conseguimos deter? Controlar por muito tempo? Absolutamente nada. E nisso reside um estado de descoberta maravilhoso. Nada comandamos. Nossos destinos são essencialmente amparados por Deus. E as nossas vidas destinam-se a expressar Deus nas nossas ações, pensamentos e nas mínimas palavras. Esse é o grande destino da alma humana. A jornada da sua autorrealização, a jornada da sua iluminação, que nada mais é do que constatar em si mesmo a presença de Deus. E para isso, nós dispomos do tempo, o aliado. Aparentemente, uma existência no corpo é muito breve. Alguns a dividem em estágios. Comumente dizem, o estágio produtivo, onde a pessoa pode trabalhar, realizar muitas coisas, e o estágio que já não é tão produtivo, onde ela já caminha para o fim da existência, do ciclo do corpo físico. Mas será que isso é realmente verdade? Deveríamos limitar toda a nossa vida, todos os nossos sonhos, ideais, ao tempo de existência no corpo? Não. Somos seres eternos, espíritos eternos. E carregamos conosco algo infinito que precisamos constatar definitivamente. Ao dizer a Nicodemos, Jesus, não sabeis que vós sois o templo do Deus vivo e que Ele habita dentro de vós? Sois doutor da lei e não sabeis disso? Direis, o reino dos céus está aqui ou acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós. Nestas palavras, que têm um sentido universal, porque elas estão presentes em todos os caminhos religiosos de grande valor, está encerrado um dos maiores princípios que a alma humana precisa reconhecer em si mesma. Carregamos conosco a própria criação. Vocês vão dizer, mas então está nos elogiando, nos enaltecendo? Não. Não apenas eu, mas cada um de vocês. Atualmente a ciência vem comprovando coisas que a espiritualidade já está falando de Kardec para cá. E antes da doutrina espírita, vários conhecimentos e culturas orientais já falavam, comprovando a veracidade das palavras de Jesus. O reino de Deus realmente habita dentro de vós. Enquanto ligados à questão física e aos sentidos físicos, o nosso mundo é limitado, não é mesmo? Nós sentimos dores, cansaços, necessidade de repouso, mais ou menos prolongado ao longo do tempo da vida. No final da existência, normalmente lutamos com o corpo. Alguns dizem, estamos na mão dos médicos.
da medicina ou da própria fé, quando a medicina não tem mais recursos. Alguns despertam mais cedo e percebem que o poder curador, que é divino, já reside em seu próprio interior. Precisamos despertar. Todas as vezes que um ciclo semelhante a esta pandemia do coronavírus, e há 102 anos, a gripe espanhola, e anterior a ela, os surtos de cólera na época de Kardec, que ele já citava nos livros. Ele escreveu obras póstumas, um período de cólera, um surto de cólera na Europa, terrível, avassalador. Não é a primeira vez que atravessamos por semelhantes períodos. Então, o tempo e a oportunidade do crescimento estão a visitar-nos a consciência, chamando-nos para uma jornada interior, definitivamente. Descubra quem você é. Saiba quem você é e seja livre. Autoconhecimento. Descubra quem você é além de nomes, formas, gênero, imagens. Porque isto que aqui se manifesta é apenas uma imagem pálida da realidade infinita que todos nós somos. E por ainda estarmos adormecidos, tememos a morte. Mesmo com todo o esclarecimento já possuídos. Tememos o tempo, porque o tempo poderá desfazer os nossos sonhos, ou aquilo que tanto almejamos realizar por nós, pelo mundo, pelos nossos filhos, familiares, entes queridos. Tememos o tempo, tememos a experiência e limitamos o processo do autodescobrimento. O que isso está nos trazendo, como já trouxe em outras épocas, em outras vidas, volte-se para o seu próprio interior. Descubra a realidade sublime que você sempre foi e sempre será. Podemos divagar sobre a teoria do conhecimento espírita, que é maravilhosa. Podemos desvendar da história muitas biografias maravilhosas de grandes almas, Mahatmas, santos, avatares, tantos seres iluminados, e não entender que nós também somos isso. Não estão acreditando no que eu estou falando, né, Victor? Igor, mas é a realidade. Precisamos constatar esta presença em nós. O período da regeneração está aí. Os processos da transição planetária em andamento, intensos, chamando-nos a atenção para mudanças íntimas, para reflexões profundas sobre a nossa natureza real, para deixarmos de uma vez por todas o que o apóstolo Paulo denominava o homem velho, aquele que já não serve mais para uma nova era. Uma era onde a grande meta é o despertar da consciência crística. Isso tem sido muito falado. Despertar o Cristo interior. O que significa isso? Despertar o Cristo interior. Redescobrir o reino dos céus perdido dentro de nós mesmos. Aquele que se perder por amor, irá encontrar-se novamente. E por toda a eternidade. Aquele que se perder, aquele que compreender sua real natureza, que não é esta personalidade que estamos aqui desempenhando, há muitas vidas, vai sair dos temores, das limitações, de acreditar-se um ser falível, mortal, miserável e sofredor. Vai perceber a própria realidade infinita que já existe em si mesmo. Despertar o Cristo interior. Já pararam para questionar sobre a vida das grandes almas? Que nada tinham absolutamente no campo material e deixaram tantas coisas realizadas? De onde vinha esse poder transformador? Vocês vão dizer, da fé. Sim, da fé. Outros dirão, da persistência deles.
da luta, do esforço, e assim vai. Muito bem. E quem estava por trás de tudo isso? Senão o próprio Cristo. Silenciosamente, a consciência de Cristo vem despertando em nós vida após vida. Nós a percebemos no momento em que nos doamos por amor, incondicionalmente aos nossos semelhantes. Nas horas em que esquecemos os nossos problemas pessoais, as nossas dores, para aliviar dores alheias, perceber Cristo nos corações. Deus em cada criatura. Nesse momento, a consciência crística permite termos um vislumbre, ela nos dá um vislumbre do que isso significa. Um estado de imensa alegria, de liberdade indescritíveis. Outras vezes, em contato com a natureza, nos extasiamos de alegria, em ver a beleza e a simplicidade da vida. Novamente, os vislumbres dessa consciência em nós. Portanto, não é algo que estamos buscando atingir. É algo que estamos despertando definitivamente. Muitos chegaram a este momento após dolorosas experiências nesta vida e em vidas passadas. Outros, mais uma vez, como boa parcela da humanidade atual, está tendo novamente a oportunidade de despertar para esta consciência. Então, este é um momento único na Terra. E vocês dirão, mas é muito sofrimento, são muitas perdas, todos os dias. Os ciclos terminam, eles têm uma pausa, isso é a morte. Apenas uma pausa, para começar de novo. E a vida continua. Como o filme de Divaldo Franco. Vou ali e já volto. Isso é a morte. Continuaremos os mesmos. Com as conquistas que realizamos, com os ideais que abraçamos e completando o que não conseguimos realizar. Nada além disso. Até aí não existe novidade para nós. Agora, o que aconteceu realmente na essência de nós mesmos? O despertar dessa consciência começou? Agradeçamos ao Cristo se ele começou. Porque nós estamos nos perdendo para nos encontrarmos definitivamente, para sempre. Porque uma vez atingido esse despertar em consciência, jamais retornaremos a ser o que já fomos. O homem velho desaparece. Aquele que despertou esse estágio não se percebe como o autor de nada. É capaz de servir, entregar-se e jamais volta à consciência de que ele que está realizando algo. Consegue ver isso? O sentido do eu e do meu acabou. Não existe mais. Sendo guiado por um poder crístico, segue em direção a vários rumos, aonde a vontade interior o conduz. Não pertence mais a si mesmo. E vocês vão dizer, mas isso está nos evangelhos? Está. Sempre esteve. Mas a nossa visão é muito superficial. Estamos entendendo as mensagens do Mestre gradualmente. Semana que entra, o Natal. Qual é o sentido real do Natal? Vocês vão dizer, é a unidade familiar. É a oportunidade de estender as mãos a quem tem menos do que nós. A casa está oferecendo isso. Muitos grupos estão se oferecendo para servir sem medo. Sem medo dos perigos desse momento de pandemia. Sem medo, sem algum. Estão fazendo por amor. É um momento único esse. Né? O apóstolo Paulo, na sua jornada final em Roma, era acompanhado de Felipe. E Felipe era bem jovem, entusiasta do Evangelho.
e se dispõe a acompanhá-lo, porque ele caminhava muito só nas pregações. Só para relembrar vocês, o apóstolo Paulo de Tarso, pregou o Evangelho de Jesus durante os últimos 35 anos de vida. Ele desencarnou em Roma aos 70 anos. Os testemunhos, as surras, linchamentos, uma série de coisas que não vamos citar, vocês vão ler na obra Paulo Estevam, quem já leu sabe, foram inúmeras. Mas havia um estado nele que surpreendia as pessoas que o acompanhavam. Quando ele segue a Roma, já entrando na Via Ápia, que era aquela avenida onde o exército romano passava quando retornava das guerras vitoriosas, nem sempre eram vitoriosas, carregando as suas vaidades, orgulhos, e nós fizemos parte disso, né? Fizemos parte dessa época. Hoje não deixa boas lembranças disso. E ele estava com Felipe, e Felipe cansado, com medo de entrar em Roma. Ele diz assim: eu não entendo como que você, irmão Paulo, suporta tantas coisas. Veja para si mesmo. Seu corpo é cheio de cicatrizes, de tantas surras. Sua roupa está em andrajos, em farrapos. E você conserva essa alegria, esse sorriso nos lábios. Ele diz assim: Felipe, agora já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive. O que isso significa? O despertar do Cristo interior. Neste momento, nós estamos sendo chamados a esta grande oportunidade de crescimento nesta era de regeneração. Despertar essa consciência. Não é preciso fazer coisas especiais. Basta fazer aquilo que a nossa consciência nos pede. Somos instrumentos dele, sim, exatamente somos. Instrumento do Cristo, sim. Ah, mas eu não mereço isso. Como não merece? Nós jamais o perdemos. A presença interna de Deus é uma realidade. Se não constatarmos isso, passaremos mais uma existência sem despertar, fazendo tantas coisas, deixando o plano físico como muitos decepcionados e iludidos, sem terem construído as bases de uma felicidade perdurável, ainda preso nas ilusões, vamos usar o termo certo. Portanto, o tempo é nosso aliado divino. Estamos passando pelo tempo. E se desejamos melhorar e crescer cada vez mais no campo de entendimento das leis da vida, que estão resumidas no Evangelho do Mestre Jesus, nas luzes do Consolador prometido, sigamos o que a nossa consciência nos pede fazer. Mesmo que nos custe. Poderíamos estar em casa, né? Assustados com as notícias da mídia, né? Preocupados com algo que pudesse acontecer conosco. Nós estamos aqui. Eu estou vendo aqui as cestas de alimento, roupas. Ontem fizemos o mesmo trabalho lá no Núcleo Assistencial Ramatiz, a tarde inteira, até quase a noite. Não havia medo em nós. Não existe medo. A espiritualidade nos dá outra visão, irmãos. O que seria daqueles que não têm recursos nessa hora, se não fosse a boa vontade de cada um de vocês? E esta casa permanecesse durante 2, 3 anos fechada. Como seria difícil? Se está sendo difícil para os trabalhadores, façam ideia daqueles que necessitam. Não só da questão espiritual, mas do pão material. A consciência crística desperta pela abnegação. Abnegar-se. Negar a si mesmo pelos outros. Levar o campo do bem, o serviço do bem, ao nível do sacrifício. Então também haveremos de nos perder. Ainda bem. Para nos encontrar para sempre. Isso é real. Isso não se trata de uma filosofia que eu estou aqui passando. Isso está no Evangelho de Jesus. Vamos redescobrir a sua presença em nós. Vamos permitir que o Cristo
flua a sua paz através de nós. Podemos pedir isso, acreditem, isso ocorre, isso é real. Que adentremos este ano 2021 com esta certeza. A vida prossegue. E há muitas oportunidades que poderem ser úteis a Ele. E seremos úteis a Cristo. Mais uma vez. Mas eu não estou com muito receio da máscara, mas eu estou preocupado com vocês, preocupado que eu estou sem máscara. Em abril eu tive a Covid-19. Na primeira semana do mês de abril. Como eu já estava influenciado pela mídia, vocês fazem ideia do medo, né? E o medo é uma coisa muito difícil de você lidar com o medo, apesar de tudo. Os sintomas são, todos sabem, falta de ar tremenda, imensa fraqueza, porque não se respira praticamente, umas febres intermitentes, altíssimas, e nos primeiros dias foi bem difícil. Isolado, né? Mas não cheguei para hospitais. E aí eu pensei o seguinte, bom, eu vou observar o que vai acontecer. Vou dar esse testemunho para terminar, meu Deus. Só para terminar. Vitor também. Vocês me permitem falar um pouquinho sobre isso. Nos primeiros dias, todos os sintomas que vocês conhecem. Falta de apetite, falta de ar, oxigenação, tudo aquilo ali. E uma fraqueza enorme, enorme. E aí, nos primeiros dias eu tomei a decisão. Se até daqui 3 ou 4 dias eu não melhorar, vou ao hospital. Né? Aí vocês sabem o processo todo. Né? Uma possível intubação, etc. 3 dias depois, nas madrugadas, acordava com os espíritos amigos nos tratando. Algo inesquecível. Uma calma e uma serenidade enorme, sendo medicado nos pulmões, ingerindo energias fluídicas, injetaram-me medicações astrais, fui fortalecendo. Recordo-me de uma noite que à minha frente meu pai, que já é falecido, desencarnado há 40 anos, né, sentado me olhava com um olhar de preocupação. E acho que aquilo que me preocupou. Perguntando se eu estava bem. Eu dizia assim, eu estou melhorando, devagar, mas mal respiro. E ele olhou para mim e disse assim, confie, confie. E não vi mais. Já no 6º dia, aproximadamente, já ainda com alguns sintomas daqueles, numa das madrugadas acordei e disse a um dos nossos mentores espirituais, chegou a hora de eu ir? Estou na hora de desencarnar? Fiz essa pergunta, eu precisava saber, Vitor. Vai saber, né? Aí eu perguntei para ele, a minha aflição sem ar praticamente. Eles me olharam serenamente e disseram, não, não é agora, não será nesse momento. E aí eu me acalmei. E 2 dias depois estava de pé. 2 dias depois estava de pé. Mas eu digo a vocês, eu não quero que ninguém passe pelo processo. Mas há uma característica comum nesse processo da cura do coronavírus, para aqueles que têm algum grau de entendimento. Há um sentimento de renascer de Deus. Como se você tivesse realmente desencarnado e começasse de outra maneira. E há um sentimento de gratidão ao Cristo tão grande, porque a gente compreendemos que tudo que acontece é pela vontade dele. Se estamos aqui, é porque ele permitiu que permanecêssemos. E aí você faz planos de realizar muito mais, né? Naqueles dias toda a vida passa, em algumas horas. Você revê cenas que já estavam esquecidas, desde a infância. Tudo é revisto, Eloy, Alain, tudo é revisto. Ou seja, passamos por um processo semelhante à morte física. Mais tarde, conversando com um médico pneumologista que está lá no Ramatiz, contando para ele, falou, nossa, você esteve muito perto de desencarnar, pelo que você está me contando, chegou muito próximo. Eu falei, eu sei, mas você foi muito bem amparado, porque você chegou muito perto. Então, irmãos, estamos aqui, trabalhando, servindo e convidando vocês a confiarem. E quem está nos ouvindo pelos canais, confiemos em Jesus.
Sigamos em frente. O tempo pertence a Ele. Passemos pela dimensão do tempo servindo, amando e construindo. E Cristo velará por nós. Muito. Hoje e sempre. Muito obrigado.